Então, eu já tinha visto essa situação de abertura, mas eu esqueci de mencionar que, que não dava para realizar isso. Pelo seguinte, vamos lá. Eu montei aqui uma parede, né, um cenário aqui, e fiz a janela como componente usando aquela opção lá de criar abertura. Né? Você vê aqui ó, o vidro aqui translúcido, né? E uma parede aqui com duas faces. Né? Uma parede inteira. Vou descer aqui e vamos ver como é que fica. Ó. Beleza. Funcionando. Movi para o lado. Funciona. Parece que está tudo bem, né? Agora vamos passar aos problemas dessa situação. Vamos lá. Primeiro, o componente ele tem que ser feito para cada face da parede. Aqui é um componente, aqui um segundo componente, tá? Então, se eu descer só um componente aqui, ele vai abrir só uma face da parede. Para eu conseguir enxergar do outro lado da parede, eu tenho que juntar os dois aqui transportando o vidro neles para abrir essa face da parede e essa outra face da parede. Esse uma questão, né? Um exemplo. Ah, mas eu podia fazer um componente só. Não dá. Tem que fazer um componente para cada lado da parede. Eu vou explicar por quê. Eu tenho que clicar em cada um, selecionar cada componente desse separado. Por quê? Se eu agrupar ou mesmo criar um componente, ele já perde o efeito dele. Tá vendo? Ele já não funciona mais. Vou mostrar aqui também, mesmo que eu crie um componente, botar qualquer coisa. Aqui ele, dessa forma que ele não dá a opção de criar abertura, tá? Criei aqui um componente. Tá vendo? Também não rola. Tá, agora eu tô aqui com cada um. Vamos lá para outra questão. Um exemplo, a parede aqui. Se eu removo um lado, beleza, eu tô vendo do outro lado. Mas não pode ter outra face. Para eu enxergar o outro lado, enxergar isso aqui atravessando, né, os dois lados, eu tenho que botar o componente do outro lado também junto, senão eu não tenho... Vou explicar aqui o motivo pelo qual isso acontece, né? Tá, primeira coisa, cada componente ele vai criar abertura em cada face. No caso, esse componente cria uma abertura nessa face e esse componente cria abertura nessa outra face. Tá? Esse um dos problemas. O outro problema aqui é que para você conseguir criar essa abertura, vou criar aqui um grupo agora com essa parede e tudo mais. Tá vendo? Se a parede for um grupo sólido, ou qualquer tipo de grupo, ou um componente, também não acontece. A janela estava ali, ou seja, não pode ser deixa eu botar agora aqui, um meio de fazer isso funcionar. Pronto, agora ele é um grupo. Eu tenho que jogar a janela... não funcionou assim. Ok. Cadê? Para eu fazer isso funcionar, eu teria que selecionar a parede, selecionar aqui o componente,
e criar um grupo com tudo. Aí essa parede ela passa a ser um objeto aqui, né? Mas para eu mover a abertura, no caso a janela, eu tenho que selecionar cada uma, né? E mover. Depois sair do grupo. Então você vê que é muito mais problemático para poder fazer isso funcionar do que prático, né? Então, tipo, de todas as formas que eu tentei fazer isso funcionar aqui, nenhuma delas é simples como seria no ArchiCAD, de você coloca uma porta lá e a porta já cria o buraco, faz o cálculo da parede, o quanto de volume que perdeu por conta do buraco. Se você move a porta, que é um componente, já move o buraco junto, aquilo tudo automático. Para fazer isso, teria que usar algum tipo de extensão do SketchUp. E as extensões que eu vi também não são muito boas, não são muito práticas não. Ele tem uma extensão que faz o buraco na parede, mas se você quiser mudar de posição, não muda, ele só faz o buraco. E uma série de coisas assim que não são práticas. Eu não consegui encontrar nenhuma solução como os programas de arquitetura BIM, tipo o ArchiCAD, o Revit tem, porque já faz parte dele. Então, isso aqui seria a solução para isso, teria que fazer parte do próprio SketchUp, alguma ferramenta nativa, né? E é isso.